Graças a Deus. Povo de Deus, meus irmãos, do modo geral, mais uma vez convosco, seu irmão, pastor Celso Chagas, para nós exaltarmos o santo, bendito e adorado nome do Senhor. Ao nosso Deus fiel, verdadeiro, poderoso, imbatível, a Ele honras e glórias. Nosso Mestre, nosso Pai, nosso Redentor. Cabe a nós adorá-lo, reconhecê-lo na beleza da sua santidade. Este Deus inexplicável. Nós conseguimos, com a mente humana, irmos, baseado na Bíblia Sagrada, de encontro à sua grandeza, mas ele é muito além do que se possa imaginar. A ele toda a honra e toda a glória. A sua palavra, bendita, essa bússola que nos orienta em direção aos céus, no Evangelho de São João, no capítulo 4, nos versículos 23 e 24. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Glória seja dada ao Deus Todo-Poderoso. Povo de Deus, esses versículos lidos narram parte de uma conversa de Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, com uma mulher samaritana. Jesus, no início do seu ministério, a pregar a sua palavra, operar milagres, prodígios, sinais e maravilhas, e também batizar. Muito embora que nem era ele quem batizasse, mas os seus discípulos. Mas isso tudo começou a incomodar o sistema religioso da época. Os fariseus preocupados com a nova modalidade. O Senhor trazendo uma palavra poderosa, com autoridade, não era como os escribas. Quebrando normas e paradigmas arcaicos e mostrando para o mundo, para o homem, uma forma de adorar ao Deus Todo-Poderoso. Então Jesus sai do seu território e vai à cidade de Samaria. Jesus ia passar para Samaria, passou a uma cidade, um povoado pequeno, e disse aos seus discípulos: ide à cidade comprar comida. Eu vou ficar por aqui. Ficou ali próximo de um poço. E os samaritanos e os judeus não se combinavam. Quem conhece a Bíblia sabe que o reino de Israel foi dividido no período quando o filho de Salomão assumiu o reinado. E não mais se uniram. Com o tempo, os samaritanos também fizeram um templo para que eles adorassem. E eles sempre tinham uma afirmação que não era em Jerusalém, o lugar da adoração. Jeroboão, por um mecanismo político, criou bezerros de ouro para que os samaritanos adorassem, e desviando eles do foco da adoração em Jerusalém. Deus havia lhe dado um trono para reinar, mas ele não teve essa confiança total no Senhor, para então se manter firme na adoração. E muitas circunstâncias vieram para que cada vez mais o samaritano se distanciasse de judeu e judeu de samaritano, e então eles passaram a ter uma divisão entre eles. Não se combinavam, não se gostavam, falavam mal uns dos outros. E os samaritanos diziam: olha, meu povo, ensinando aos seus compatriotas, o lugar da adoração é no Monte Gerizim. É lá que nós temos que adorar.
E os judeus diziam, olha, o lugar de adorar é em Jerusalém. Jesus Cristo, desta vez, ao meio-dia, próximo de um poço, chega uma mulher para tirar água. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, me dá água para beber. A mulher olha para ele e diz, não, mas tu és judeu, sou samaritana, mulher samaritana, não se combinamos, nossos povos são inimigos. Não há mecanismo, não há forma de nós combinarmos. Mas Jesus olha para ele e diz, se tu soubesse quem fala contigo, tu ia pedir água para ele. E ele então ia te dar água. A mulher olha para Jesus e olha para ele mais uma vez e insiste, mas com o que você vai dar essa água? Tu não tem nenhum balde, se tu tivesse água, tu mesmo estava tirando água e bebendo. Ela não diz essas palavras, mas tudo leva a entender. Jesus disse, mulher, a água que tu vem pegar aqui, tu vai tornar a ter sede. Mas eu quero te falar o seguinte, eu quero te dar uma água. Água viva, poderosa. Tu não vai mais ter sede. Ela diz, então eu quero. Quero dessa água. Jesus diz para ela, chama o teu marido e vem cá. Aquela mulher diz assim, olha mestre, ela não tem marido. Jesus olha para ela e confirma a verdade, tu estás falando. Porque tu já tivesse 5 e o que tem agora tu não és teu. Tu está com o marido de outra mulher. Ou seja, tu és adúltera. A mulher se assusta de ver Jesus narrar a sua história e acredita nele dizendo, tu és profeta, e começa então o diálogo, se acelera mais o diálogo. Diz, nossos pais dizem que nós temos que adorar no Monte Gerizim, mas você, judeu, diz que tem que adorar em Jerusalém, que é lá que é o lugar da adoração. Quem é que está certo? Judeu ou samaritano? É nisso que se encaixa o versículo que nós lemos. Jesus olha para aquela mulher e diz, mulher, a hora vem, e agora é. A hora é agora, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Não importa se é em Jerusalém, se é no Monte Gerizim, se é em qualquer lugar do planeta Terra, Deus convoca os verdadeiros adoradores para adorá-lo em espírito e em verdade, estribados na sua palavra, na veracidade do seu poder, na sinceridade de espírito, com convicção de que quer morar nos céus e que quer obedecer a Deus e andar conforme a Carta Magna. Os verdadeiros adoradores. O Pai ainda continua a fazer a convocação. Pois diz Deus é espírito e importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Quantas pessoas estão decepcionadas com a igreja? E quando se fala em igreja e quando se fala de pastor, ninguém quer ver mais nem pastor e nem igreja. Porque tem muito canalha, muito ladrão com a carteira de pastor no bolso. Muito filho de Satanás, que ele é adúltero, ele é ladrão. Ele já divorciou 4, 5 vezes. Ele tem tudo quanto é tramóia no lombo. Mas ele grita, eu sou ungido, sou bispo, apóstolo, reverendo. E o pior é que tem muita gente ajudando a manter esse sistema de pé. E o canalha lá em cima do púlpito gritando que ai de quem tocar na autoridade dele, porque ele é ungido do Senhor. Deus não tem ungido picareta, sem vergonha, desmoralizado. Deus tem ungido que cumpre a sua palavra. Se esse que está lá não cumpre, cai fora. Mas não deixe de ser adorador do Senhor. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade, disse o Senhor Jesus. Quanta gente que está sendo manipulada por profecias de mentira, por um profeta que entrega chave de carro, de casa, pelo profeta da prosperidade, das bênçãos de Deus. Bênção de Deus é real e não tem incômodo algum que você se torne rico, desde que seja vontade de Deus, com seu trabalho, com seu suor estribado na palavra de Deus. Você pode ser rico, sim. Se a bênção de Deus te alcançar, você vai prosperar e muito, e a bênção de Deus vai ser sempre sobre a tua vida. Mas o que se prega é uma bênção sem sacrifício. É uma bênção que aquele camarada lá vai fazer uma reza para você. Vai orar por você, desde que você coloque dinheiro na conta dele. Envelope recheado,
é 500, é 1000, é mais. Para que ele desafie o inferno, feche as portas do inferno e abra a janela do céu sobre a sua vida. E você acredita e taca dinheiro nele. Outro que acredita no profeta, mentiroso. Profeta que vê anjo, que vê bola de fogo, que vê o diabo, e que ele vai do inferno visitar o cão e viu o que o cão está fazendo para destruir a igreja. Outros foi do céu ver Jesus Cristo e Jesus mandou ele trazer uns recados para a terra, porque Jesus não queria falar, o povo mandou ele, que ele é o embaixador de Jeová. E infelizmente tem muita gente que acredita. Meu irmão, minha irmã, você quer ser seguidor de falso profeta? De mercenário sem vergonha? Ou você quer ser um verdadeiro adorador do Senhor em espírito e em verdade? Pois o Pai quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Nós não temos uma escola de ator nem de atrizes para fazer um papel, uma grande novela para Deus. Aqui é real. É a realidade dos fatos. Nós temos que ser sinceros como a Bíblia Sagrada mostra. Como a Bíblia diz, porque Deus vai julgar todos os nossos atos. E o Senhor Jesus veio arrebatar um povo seu. E se não estiver de acordo com a palavra do céu, não vai subir. Então sejamos verdadeiros adoradores do Pai. O Mestre quer os verdadeiros adoradores. Aquela mulher samaritana, por mais pecadora que fosse, ela parou para ouvir o Senhor, ela acreditou no Senhor, largou o seu cântaro à beira do poço e partiu para a cidade para avisar o seu povo. Eu encontrei alguém que falou toda a minha história e nunca tinha me visto. Porventura não é esse o Cristo? Veio à cidade em peso implorar que Jesus com ele estivesse. E Jesus lhes pregou o evangelho, pregou a sua palavra, a sua soberania, e o povo creram e disseram para ela: mulher, já não é porque tu tens falado, é porque nós temos comprovado que este homem é o Filho de Deus. Por que razão? Ele pregou a verdade e mostrou para os homens e para as mulheres os verdadeiros adoradores. O Pai quer os verdadeiros adoradores. Ele se interessa com a sua dor, com a sua aflição, com o seu momento amargo, com a sua falta de dinheiro. Ele é o Senhor, o pastor do Salmo 23. Ele não delegou a homem algum para estar se dizendo que ele é o xerife de Deus, que só ele, que você tem que pagar ele para que ele interceda. Meu irmão, entra na presença de Deus. Só há um mediador entre Deus e os homens: Jesus Cristo, o Senhor. Existem muitos pastores, padres, seja lá quem for, mas para ser seu amigo, seu irmão e te ajudar a carregar a cruz. Não é para te escravizar, não. Não é para te roubar, não. Não é para tirar, sequestrar as tuas emoções e te fazer um alienado, infrutífero. Não. São João, o Senhor Jesus diz assim: olha, vocês, para ser meus discípulos, vocês darão muitos frutos. São João 15. Vós estáis em mim e eu em vós. Meu Pai é a videira verdadeira, eu sou a videira e meu Pai é o lavrador. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. É sem Jesus que você não pode fazer nada. Certo? Você não tem que depositar a sua confiança naquilo que um profeta falou. Veja se o profeta é de Deus. Se esse profeta é cheio de macacada, se essa profetisa não tem nada a ver com Deus, já está no 3º, 4º casamento, já é um adúltero, já compra fiado e não paga, já faz treta de todo lado, você está crendo que é Deus que está falando com isso? Ah, mas ele falou que é um pastor, é uma pastora, é missionária, é isso e aquilo. Credencial não quer dizer nada. Diante de Deus, não. Isso é para engambelar o povo simples. Os verdadeiros adoradores adoram ao Pai. E ninguém pode barrar. Ele próprio disse: aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, disse o Senhor Jesus, eu estarei convosco. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, disse o apóstolo São Paulo. E aonde esse templo se ajunta, aonde esse povo se ajunta, é para adoração, é para expulsar demônios, é para curar os enfermos, é para solucionar os problemas. Verdadeiros adoradores que adorem o Pai em espírito e em verdade.
Esse é o povo que Deus requer. Esse é o povo que terá comunhão para com Deus. Quantos, irmãos? Prega, você não pode, mas ele pode. É o tal faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Pobrezinho do irmão lá na chácara, lá na roça, lá no meio do mato das onças, no Pantanal. Ele não pode ter uma espingarda, que é do diabo a espingarda. Não pode ter um revólver lá, que não, é coisa do cão. Mas ele só anda rodeado de segurança armado. Pago com o seu dinheiro. Você quem ajuda a sustentar o magnata. É você quem paga os blindados dele. Os helicópteros, os jatos. Paga com o seu suor. É o suor do servente pedreiro, do motorista de caminhão velho, de 11 e 13 velho, queixo duro, Chevrolet caixa seca. É do pequeno empresário, é da faxineira, da diarista. É quem leva o seu dinheiro suado, é o pequeno produtor. E mantém o camarada que está lá, diz, não, mas eu preciso estar arrodeado da cabroeira, porque ninguém pode mexer comigo, porque eu sou intocável, sou ungido de Deus, e quem tocar morre, morre mesmo. Pra que ele paga os cabas com as peteiras na cinta? Não precisa nem Deus intervir. Aquele anjo que matou Herodes não precisa nem entrar em cena. Os caboclos dele mesmo já reagem. Por que razão? Você está sendo verdadeiro adorador? Ajudando a sustentar um sistema desse? Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Está na hora do povo acordar para a realidade bíblica. E para o Salmo 119, versículo 105, aonde se diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A tua palavra, o teu poder. Meus irmãos, nós estamos caminhando para um momento, o descalabro que está na nação brasileira, o agito, os ideais do inferno plantado na escola, na igreja, onde quer que seja, nas famílias. Nós precisamos viver um evangelho puro e genuíno, e só se vive esse evangelho sendo um verdadeiro adorador, pessoa da oração, do jejum, da leitura da Bíblia, da palavra de Deus, para então ajudar a mudar esse planeta, esse Brasil, e então estender para os demais países. Deus tem um povo seu. Tem muitas vidas para serem salvas. Muita gente que não acredita no sistema. Mas eu lhe digo, ainda tem muitos pastores honestos. E que são fiéis a Deus e ao seu povo. E que luta em prol do seu povo. Mas você que quer servir a Deus, procura uma igreja. Se você foi decepcionado. E veja a reputação do pastor. Veja se ele é honesto. Se ele cuida do desamparado. Se ele batalha em prol do povo de Deus, ou se ele quer somente grana para ele. Se ele é um ganancioso, um mercenário desgraçado, o que você vai fazer lá? Você é inteligente, você não é idiota. Cai fora, vai servir a Deus no teu lar. Tanto faz ser na tua mansão, no teu apartamento cobertura, ou num barraco na favela, não importa onde. Adore a Deus da mesma forma. Pois o Pai quer verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. É isso que ele quer, é isso que ele requer da raça humana. Quantos? Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, o sofrimento dos profetas, por pregar a palavra e a verdade, sofrimento de Isaías, de Jeremias, sofrimento de Daniel na cova dos leões. Mas ele soube quando a escritura estava assinada, a lei estava assinada, e os homens pressionando o rei, essa lei aqui é irrevogável. E ele tem que ir para a cova porque ele está adorando a Deus, e tem que adorar o rei, ou os ídolos que o rei requer. E foram lá entregar o pescoço de Daniel. Está faltando desses na política, está faltando desses no controle da nação brasileira. Quando ele soube que a escritura estava assinada, ele entrou no seu quarto, abriu a janela, não tinha segredo não, e dobrou o joelho diante de Deus. Quem quiser olhar, olhe, janela aberta. E disse, Deus, a escritura está assinada. Pois bem, a lei dos medos e dos persas não se pode revogar.
né? Mas aí no céu tem um Deus que é rei de reis. Quem coloca rei no trono e tira do trono. Tu é mais poderoso do que todos os reis da terra juntos. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E agora é contigo. Os homens vieram e olharam e viram e presenciaram e testemunharam e foram ao rei. E exigiram o cumprimento da lei. Diz, aqui está a lei que está assinada, que ninguém pode fazer petição ou devoção a outro rei, a outro Deus, a não ser a ti. E Daniel não fez caso da lei. Ele está de joelho diante do Deus dele. Aquilo doeu no coração do rei. O rei sabia que era uma tramóia, que era uma artimanha. Tentou defender ele até o final da tarde, mas não pôde, que os homens o pressionavam e a lei estava assinada. Daniel foi levado à cova para o encontro dos leões. Mas o rei, tendo certeza do homem de Deus íntegro, fiel, que era Daniel, o rei mandou colocá-lo na cova e disse, eu sei que o teu Deus certamente te livrará. Os homens, por mais pecadores que sejam, por mais pagãos, por mais que eles não creiam em nada, ele sabe que um verdadeiro adorador de Deus, sincero, ele tem a vida nas mãos do Senhor e que o Senhor pode intervir por ele e pode lhe conceder vitórias. Naquela noite o rei não comeu, não bebeu, não dormiu. E Daniel entrou na cova. E o que os ímpios não sabiam é que Deus foi quem tinha criado os leões lá no Jardim do Éden. E aquele homem que cria alguma coisa tem domínio sobre a sua criação. Deus podia dizer, leão, deita aí, quietinho. Fique tranquilo. Deite que Daniel vai fazer um travesseiro de você. Daniel passou a noite. E o anjo de Deus lá, olha, eu tô aqui com a espada na mão. Se tu tocar no Daniel, tu entra na madeira. Espada do teu cangote. E a noite passou. Quando o dia amanheceu, o rei correu até a cova e gritou, Daniel, ele diz, eis-me aqui, rei, meu senhor. Deus enviou seu anjo e me deu proteção. O rei disse, sai pra fora. Manda tirar o homem da cova, que eu vou jogar todos os caboclos que se levantaram contra ele. E quando os cabras caíram na cova, a leãozada caiu em cima e a bagunça foi terrível. Não sobrou um para contar a história. Daniel não recorreu a coisíssima nenhuma a não ser o Senhor. Quantos homens que estão dizendo que são poderosos? Eu não tenho nada contra que o empresário milionário tenha suas seguranças, não, e tenha suas armas. Arma é um direito de cidadão, só quem toma as armas do povo é comunista. Cidadão de bem num país civilizado tem o direito de ir a quantas armas ele quiser. E usar em defesa pessoal se necessário for, e até em defesa de terceiros. Agora, como é que o pastor, se diz pastorzão, tem um forte esquema de segurança armado, seus carros blindados, seus aviões blindados, seus jatinhos, seus tudo. Por que razão? Porque é pago com o dinheiro do idiota do seu fiel. O empresário paga com o dinheiro dele. Seja limpo ou sujo, é um problema dele. Ele vai responder para a justiça e para Deus. Mas a igreja não. Tem que pagar aquele que ensina você a ter fé e ele não tem. Ensina a acreditar em Deus e ele não acredita. Se jogar um caboclo desse na cova do leão. Houve um dia na Bíblia que a jumenta de Balaão falou devido à insistência de Balaão. Mas se jogar um reverendão desse aí, um xerifão aí, um cacutu desse aí, na cova do leão, além do leão falar, o leão vai gesticular. O leão vai fazer assim, ó. Leva esse caboclo e dá um banho nele, que assim ele não desce. Dá um banho nesse cabra. Porque fé em Deus ele não tem. E o leão não vai querer comer ele desse jeito. Vai ter que dar banho nele primeiro. Povo de Deus, seja verdadeiro adorador. Verdadeiro adorador do Senhor. Deus levantará no Brasil
Um batalhão de homens e mulheres, cheios do Espírito Santo. Não importa a igreja que você vai. Ou se não vai em igreja nenhuma. Importa que os sinais seguirão os que crerem, disse o Senhor Jesus. Lá em São Marcos, capítulo 15. Esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome vai expulsar demônios, vai se curar enfermos, vai se fazer maravilhas, vai se operar coisas que só ele, só o nome dele, glorioso e poderoso, é capaz de operar. Então, esse povo de Deus, tornando-se verdadeiro adorador, fiel ao Senhor, vai fazer essa grande obra. Não espera que poderoso, que popstar, que o estrelato gospel vá fazer nada, não. Quem tem que fazer é eu e você. Somos nós os vocacionados. Honre o chamamento divino. E não entrega os pontos, não entrega a rapadura pro diabo. Vamos pra cima pregar o evangelho. Evangelho é poder de Deus e salvação para todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. São Marcos 15, ou melhor, 16, versículo 15. Disse Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Estes sinais seguirão aos que crerem. Não é quem tem uma carteira escrito pastor, bispo, missionário, apóstolo, apóstola, não. Se ele tem papel não expulsa demônio, não cura os enfermos e nem te dá o direito de morar no céu. Agora, diabo tem que respeitar a unção de Deus na vida daquele que com Deus tem comunhão. É esse o batalhão que Deus levantará no Brasil. Não importa se é dos homens cultos, poliglotas, cátedras ou leigos analfabetos, mas que tem a unção de Deus. Ele pode até falar pro que e pro mod, mas ele vai dizer: diabo, sai do nome de Jesus, o demônio tem que sair. Ora, meus irmãos, ore comigo. Oremos pela nação brasileira. Só há um poder que o comunismo terá que respeitar, é poder de homens e mulheres ungidos por Deus. E que estejam prontos para o embate, para enfrentarmos as lutas, as adversidades e mostrar para o mundo que só o Senhor é Deus. Sejamos verdadeiros adoradores do Senhor. E possamos repetir o que o Senhor Jesus disse: a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, aonde quer que tu estiveres. Ora ao Senhor. Entrega teu filho desviado na mão do Senhor, mas com raça, com fé. Invoque a Deus com seriedade. Cobre um direito que é seu, agora verifique a sua vida primeiro, se você tem moral para falar com Deus. Se você está preparado para falar com Deus. Peça perdão pelos seus pecados e não cometa mais. Veja se você tem sinceridade para que Deus possa te ouvir. Se você perdoou de verdade ou está com o coração cheio de ódio. Se você está em santidade e verdadeira sinceridade para com Deus, sim ou não? Porque eu quero a bênção, se Deus demorou, não importa. Se Ele prometeu, vai lhe dar. E continua aí no Salmo 40 que Ele vai honrar a sua fé. E não entrega os pontos não, e vamos para cima. Jesus é fiel. A Ele honras e glórias. Sejamos do nosso Mestre verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Você sabe o que é o pior do falso? O pior do falso é que ele parece o verdadeiro. Pior do hipócrita é que ele parece ser verdadeiro. Esse profeta mentiroso que está mentindo para você escutar, te entregando chave, te falando isso e aquilo. Esse que está dizendo: traz o teu salário, põe no envelope que eu vou te abençoar. Não acredito nisso não. Acredite em Deus. Agora, se Deus lhe mandar fazer o bem, entregar seu salário, fazer isso aqui, aí é com você e com Deus. Confirme se é Deus que está falando, fale diretamente com Ele, que Deus não é Deus de confusão, nem deixa ninguém se enganar. Tá bom? Ora comigo, interceda por você, pela sua família, meu irmão, minha irmã, pelo nosso Brasil.
para que nós possamos pregar um evangelho puro e genuíno. E que Deus levante verdadeiros pastores para se unir aos que já têm. Que ainda tem, mas é a pequena parte. Mercenário tem a dar de pau. Mas você, ore para que Deus abra os seus olhos, os olhos do seu entendimento, para que você veja onde é que estão os fiéis para que você possa se unir. Não importa se lá está escrito Igreja do Seu Zé, Castelo de Jesus, não importa. Veja se está pregando o evangelho puro. E se estiver, una-se a esse povo. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo eu te adoro. Te louvo, celebro e glorifico. Porque Tu é Deus, Pai, Mestre e Senhor. Em cima no céu, embaixo da terra e onde quer que esteja. Todo o inferno treme ao ouvir o Teu nome. Tu é Deus, Tu é Rei, Tu é aquele que tudo pode, que tudo faz. Em nome de Jesus Cristo eu entrego em Tuas mãos. Senhor, todo aquele que clama comigo nessa hora. Te peço uma bênção toda especial sobre aquele que está inscrito no canal, que o Senhor resolva os seus problemas e o abençoe gloriosamente. Meu Deus, aquele que me ajuda nessa empreitada, aquele que assiste esse vídeo, aquele que adora a Deus comigo. Ó Deus, olha para os verdadeiros mestres dessa nação, aqueles que têm compromisso, Senhor, com a sala de aula. Abençoa, desperta neles um desejo de ensinar a verdade e não se dobrar aos ideais malignos e satânicos. Ó Deus, levanta verdadeiros cátedras. Pai, o sistema forte impulsiona no coração do autoempresariado vontade de vencer os demônios comunistas e triunfar na nação brasileira e mostrar ao mundo perdido que só o Senhor é Deus. Deus levanta batalhão de homens e mulheres aptos, capacitados para pregar o evangelho e levantar ao mundo a bandeira, o estandarte do sangue da cruz e mostrar para esse mundo que só o Senhor é Deus. Delega o Teu poder ao Teu povo para expulsar demônios, curar os enfermos e fazer maravilhas. Tu é Deus acima de tudo. Senhor, abençoe a nação brasileira, abençoe os Teus filhos para que nós possamos louvar e exaltar o Teu nome para todos sempre, sabendo que Tu és fiel para cumprir com a Tua palavra. Amém? Glória a Jesus, que Deus te abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.